Bom dia, na aplicação SAT Service vamos hoje mostrar as configurações específicas da empresa. Tínhamos já abordado a questão das parametrizações por defeito e genéricas para todas as empresas. Agora vamos nos concentrar nas parametrizações mais específicas da empresa a empresa, ou seja, neste caso vamos usar a base de dados que já tínhamos aqui definido, demo, e vamos então fazer aqui a análise. Estes dados já estavam pré-registados, foram feitos a quando da criação da empresa, ou seja, já temos o acesso ao site das finanças, já sabemos se está ativo ou não, já temos o NIF e está identificada a empresa. Nos parâmetros aqui existem alguns que podem ter sido herdados das definições por defeito, mas podem sempre ser alterados. Neste caso tínhamos aqui o caminho, se não gostássemos deste caminho podíamos acrescentar qualquer outro caminho. Vamos manter, não há necessidade de estar a fazer alterações, mas são permitidas. Aqui apenas um dado identificativo de qual foi a última data em que se sincronizou. A última data e neste caso temos aqui 31 de 3 de 2016, portanto é informativo, foi a última vez que fizemos um teste. Aqui no número de dígitos estamos a falar, recapitulando, estamos a falar destes 5 dígitos que estão a seguir ao prefixo, tanto para clientes como para fornecedores. Aqui é a conta por defeito, ou seja, este também é um dos campos, tanto este como o número de dígitos podia ser herdado das definições por defeito, mas podemos ter bases de dados dos nossos clientes, em que uns têm mais dígitos, outros têm menos dígitos, com configurações diferentes. Então, estas parametrizações podem aqui voltar a ser todas elas alteradas. Mais uma vez, caso se pretenda, podemos dizer sim ou não se queremos que coloque as observações, o número do contribuinte e o nome, neste caso, partindo do princípio que estamos a tratar compras, o nome e o número do contribuinte do fornecedor. Aqui copia contas por default, isto é uma flag que digamos que é mais de segurança, que é para caso já tenha havido várias alterações e não se queira correr o risco de estar a importar das contas default e apagando algumas definições que já tenhamos feito mais específicas. Viemos aqui e retiramos e não corremos esse risco. Aqui neste caso temos aqui os pagamentos e os recebimentos. Tanto os pagamentos, concentrando mais uma vez na parte das compras, podem ser feitos pagamentos, dois tipos de pagamentos, em que no próprio documento onde está a ser feita a compra faz-se autorregularização ou então cria-se um outro documento com autorregularização. Neste caso faz sentido que tenhamos definido então para onde queremos esse novo documento, e aqui foi criado tanto um diário como um documento diferente, que podemos dar aqui apenas mostrar. Temos aqui para os recebimentos o 32, para os pagamentos o 42, fiz coincidir também depois nos diários, portanto, para que o número seja mais fácil depois de se ver. Portanto, está definido. Aqui é importante, isto é a ligação à base de dados, estamos a falar da DSN que foi criada, que no Artsoft é feita aqui, operações, criação de DSN, uma conexão, ele vai criar, quando criamos, e já foi criado, ele vai criar um nome chamado demonstração 2016, é esta a identificação que aqui devemos colocar. Este é o nome que, mais uma vez, também podemos alterar. Imaginemos que queremos dizer janeiro,
ou seja, fizemos uma exportação, tivemos a tratar apenas o mês de janeiro e fizemos uma exportação do fecheiro chamado, e isto para identificar melhor o fecheiro, colocamos lá o, o mês. E é para dentro desta pasta que este fecheiro vai. Vamos manter o que estava e vamos avançar. Aqui vamos passar em claro, entre aspas, esta opção das configurações alternativas, porque vamos mais concentrar nas por defeito e vamos depois abordar as alternativas. Por exemplo, acho que aqui tem as alternativas, tem aqui, ok, perfeito, neste indivíduo, correto, mais na própria entidade. Portanto, aqui existirão configurações por defeito, isto para percebermos o conceito. Existiram configurações por defeito gerais para todas as empresas. Agora podemos ter, está a empresa selecionada, estamos a ver só da empresa, configurações por defeito para a nossa empresa, que vai sempre sugerir estes lançamentos caso não existam, caso a entidade, ou seja, o cliente, não tenha umas definições por defeito diferentes, não tenha umas definições concretas e específicas. Portanto, aqui são genéricas. Neste caso, se repararmos, fomos definir quase tudo como compras de mercadorias. Vamos partir do princípio que, em regra, os documentos para este indivíduo, para esta empresa, eram, por exemplo, de serviços. Então, mudaríamos aqui as contas da base e ele sugeria sempre a conta de serviços. Neste caso, já aqui deixei definido também como genérico e a uma taxa de 25% o recibo verde. Recibo verde, então, que existe um vídeo que explica esta configuração. Esta configuração é um pouco específica, porque devido aos dados que são obtidos, há necessidade de fazer aqui algumas operações para se obter os dados e os valores que concretamente que nos interessam, não é? Portanto, posto isto, vamos avançar. Aqui nas entidades, as entidades, se repararmos, temos aqui algumas que têm o número da conta, outras que não têm. Isto já foi preparado propositadamente para que isto acontecesse. Para quê? Para mostrar o conceito do que a aplicação faz. Temos aqui este botão que o efeito dele é ir ao ERP, atribuir o número que está no ERP. Então, ao pressionarmos este botão, o que é feito? E já foi visto antes que temos a ligação às bases de dados, já temos a DSN, já temos o acesso, a aplicação pode ir ler dados, só vai ler dados, não escreve nada, apenas lê dados. Ao ler dados faz uma conferência. O número contribuinte existe na ficha de terceiros, de clientes ou fornecedores? Se existe, qual é o número? Então vamos só ver, neste caso, tem o número contribuinte e o número é o 1. O número contribuinte, eu fui buscar o número 1.
neste caso, este contribuinte não temos aqui nada, mas temos aqui identificado. Então vamos ver, pode ter acontecido que este número foi colocado depois. Vamos ver se fazemos a recolha e se vai lá efetivamente buscar. Ok, correto. Já foi buscar o número. Vamos ver se coincide. Coincide, sim senhora. Ok. Vamos gravar porque passamos a ter os dados mais atualizados. Convém fazer aqui, de certa forma, é importante que se vá fazendo esta leitura dos números. Portanto, deixou de estar aqui. Aqui reforça-se a ideia que deve-se identificar o NIF, pois passamos a ter tudo mais automatizado e mais correto, ou seja, a separação da conta corrente passa a estar por terceiro quanto e melhor estiver definido. Não temos os números contribuinte, chegamos aqui à aplicação, não temos cá nada, nós podemos atribuir o número que bem entendermos e passaria a ser este que iria ser criado na base de dados. Ok? Portanto, vamos para a frente. Aqui na grelha diva há aqui uma situação que, portanto, além de estarmos a identificar portanto, por taxas, não é? Isento, reduzido, intermédio e normal, as respectivas taxas, temos aqui mais três colunas. Coluna A, B e C. Estas colunas, aonde é o tal número que vem buscar para lançar, aqui, neste caso 31111 IVA, se diz só IVA IVA, vai buscar a correspondente taxa, o correspondente número da taxa da coluna A, IVA. Então, partimos do princípio e vamos imaginar que o documento é sempre à taxa normal, e ele vai lá colocar o número 3. Se eu, e esta parametrização pode ser aqui por default, nas configurações específicas da entidade, portanto em qualquer lado, se nós colocarmos, por exemplo, e vamos aqui nas default, imaginemos que onde está aqui o A tem aqui um B. Então, quando eu fizer este lançamento, e partimos do princípio que a entidade não tem nenhuma configuração, então vem buscar estas por defeito, quando fizer o lançamento numa fatura recibo, então vai lançar, e está aqui dito que lança no IVB, à taxa normal, IVB. Em vez de colocar o último caractere ser um 3, passa a ter dois caracteres e é o 03. Isto existe e foram criados três níveis. Porquê? Porque o plano de contas por vezes nem sempre é coincidente, ou seja, em regra e deveria ter uma sequência, sempre um caractere para o isento, ser sempre o mesmo para tratar situações de taxas reduzidas, ser sempre o mesmo para tratar intermédias e assim sucessivamente. Mas pode acontecer que em certas situações há diferenças e podemos ter no mesmo plano vários tipos. Quem diz pôr aqui um 3 diz quem pôr aqui 00, aqui foi só porque pode haver mais que uma situação, aqui poderia ser, sei lá, 9, 8, 7 e 6. Isto é, conforme bem desejarmos. Vou voltar a pôr, isto só para manter alguma coerência
para depois melhor sabermos o que estamos a fazer. Portanto, acho que está entendido. Eu vou voltar a colocar, depois serão feitos vídeos e será mostrado este funcionamento mais concreto. Neste preciso momento vamos por enquanto manter sempre a mesma estrutura. Neste caso estamos sempre a dizer que vem buscar apenas estes dados. Vamos aqui passar então ao último separador, e este separador é um separador extra que apenas vai ter aqui os históricos do que foi feito. Aqui ainda não temos nada em termos de documento tratado e exportado para que o ERP trate, mas podemos fazer aqui um exemplo rápido para depois ver o que é que se faz com este separador. Neste caso, e uma das coisas que às vezes temos que recorrer a ele é vir cá desbloquear. Porquê? Porque a aplicação, cada vez que se exporta para o ERP, bloqueia o tratamento dos ficheiros. Para quê? Para manter uma coerência dos dados que são exportados. Mas se por algum motivo o utilizador achar por bem que, ok, exportou, mas está tudo errado, não quero nada daquilo e quero voltar a fazer tudo de novo, é possível. Tem que se cá vir desbloquear. Ao desbloquear isto, vai haver um registro em log para que mais tarde se saiba o que é que aconteceu. Então vou só fazer aqui uma simulação rápida para mostrar melhor esta parte do desbloquear. Portanto, temos aqui a empresa, vamos aqui, por exemplo, gerar. Não vamos dar aqui muita atenção ao que isto vai fazer, nem explicar nada disto por enquanto. Ao gerar, mas muito resumidamente, mediante as contas e as configurações que foram feitas, os lançamentos foram aqui aparecendo. Nós chegámos aqui, conferimos tudo, retificámos o que tínhamos a retificar, porque isto é tudo possível alterar, retificámos o que tínhamos a retificar e está tudo bem. Então vamos gravar. Gravou. Ele ao gravar, temos aqui um histórico da nossa gravação e nós demos isto porque agora podíamos sair da aplicação e voltávamos a entrar. Ao chegarmos cá, vinhamos aqui ao histórico e retomávamos o trabalho que tínhamos. Neste caso está tudo correto. Vamos exportar. Ao exportar, ele foi criar, conforme tínhamos pré-definido, a exportação do ficheiro. Neste preciso momento, já temos aqui identificado o histórico e vou só aqui simular novamente. Se eu vier aqui a processar, ele diz que já não há, dá uma mensagem, não existem registros para os critérios indicados ou já foram exportados. Ok, já foram exportados, é verdade, já foram exportados. Então como é que nós agora queremos fazer? Nós exportamos, geramos o nosso ficheiro, o nosso ficheiro está aqui, portanto foi gerado, mas nós chegamos à conclusão que não era aquilo que nós queríamos e queremos voltar a fazer outra vez tudo de novo. Então chegamos aqui à empresa, dizemos o mês que nós queremos tratar e dizemos desbloquear. Ok, posto isto, o histórico mantém-se, aqui já vamos falar sobre isto. Portanto, está desbloqueado. Se nós viermos novamente gerar, janeiro voltou a gerar. Ok? Aqui no último separador, e vamos falar muito rapidamente porque vamos depois criar um vídeo que vai tratar melhor a criação da base de dados, falar sobre estes scripts, a própria criação dos DNS,
mas como já vimos aqui, e aqui vamos mais concentrar apenas aqui nos DSNs, e como já vimos, o Airsoft permite criar, mas aqui poderíamos também na própria aplicação definir quais são o caminho aonde está a base de dados e qual é o caminho aonde estão os chamados os DDFs estes necessários e disponibilizados pela TI para cada cliente para poder ter acesso à leitura dos dados que estão na base de dados, unicamente à leitura. Neste caso, o que é que teríamos que pôr aqui? Estamos a falar de, conforme está aqui no gestor de bases de dados, o caminho dos DDFs e o caminho e a diretoria aonde está a base de dados. Neste caso, demonstração.art e o ano 2016 e os DDFs estariam nesta pasta. Portanto, bastaria copiar isto e colocar aqui e a própria aplicação faz a criação da DSN, evitando vir aqui executar esta operação que também cria e é relativamente simples. Isto passaria a ser feito pela própria aplicação aqui. Posto isto, acho que foi abordado de uma forma genérica e geral também as parametrizações de empresas. Espero que tenha contribuído para ajudar na configuração da aplicação SCAT Service. Obrigado.